Em um certo momento da minha vida, o Espírito Santo me fez uma pergunta, meados de 1997. Eu me lembro muito bem que eu estava em uma campanha de intercessão e oração, por algumas situações e adversidades que eu estava passando. E o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: quando é que você muda a sua vida? Quando é que você muda a sua vida? Eu perguntaria para você, para quem estão aqui, em nome de Jesus: quando é que você muda a sua vida? Quando é que você muda a sua vida? É simples a resposta, e nós vamos aprender no decorrer desses ensinamentos que nós vamos darmos início hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo em todo este mês de abril, iluminando os olhos do meu entendimento. Meu Deus, faz provocar em mim uma revolta santa, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Faz a tua oração. Pai, que a tua palavra vá e produza o resultado para qual ela está sendo enviada. Ó grande e poderoso Deus de Israel, envia, Senhor, os teus anjos em todo este mês de abril, que portas venham se abrir e alargar as suas fronteiras e ampliar os seus territórios, em o nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus. Juízes capítulo de número 6 fala sobre um homem chamado Gideão, um homem que até então estava no anonimato, um homem como muitos outros se encontrava em meio a sofrimento, em meio a penúria, em meio às percas da vida. Quando você lê Juízes capítulo 6, até tende a assemelhar a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. A Bíblia diz que eles semeavam e nos tempos das colheitas, quando era para colher, desfrutar do suor do seu trabalho, a Bíblia diz que vinham os medianitas e sitiavam, tomavam, levavam, roubavam toda a sua colheita. Por conta disso, a Bíblia diz que por um certo momento, eles até que ainda tentaram resistir, mas infelizmente eles não prevaleceram. E diz a Bíblia que Israel, por conta disso, fizeram covas, cavaram cavernas e fortificações. Agora, ao invés de eles estarem morando dentro de uma casa habitada, agora eles iriam morar dentro de covas, eles iriam morar em cavernas, eles iam morar em fortificações. E todas as vezes que eles iam lá e semeavam, e no nome de Jesus criam que ia ter a sua colheita, vinham os midianitas e levavam tudo. E eles ficavam amedrontados, intimidados, acovardados por conta disso. Até que um certo dia um homem chamado Gideão fez diferente. A Bíblia diz que ele foi malhar trigo no lagar. E a Bíblia diz que por conta disso ele chamou a atenção de Deus. Em outras palavras, ele fez o que nunca tinha feito. E Deus vai fazer na vida dele o que também nunca tinha feito. E por conta disso, o Senhor enviou-lhe um anjo que falou com ele, com Gideão. E Gideão então ouviu a voz de Deus. Só que no meio da conversa houve um contratempo. E esse contratempo aqui é exatamente o que eu gostaria de abordar aqui em nome de Jesus. Juízes capítulo de número 6, no versículo de número 15, Gideão falando ao anjo do Senhor disse assim: e ele lhe disse, ele quem? Gideão. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Uma vez que o Senhor tinha lhe dito: vai e livra a Israel das mãos dos medianitas. Ele que de prontidão poderia ter dito: é agora mesmo, deixa comigo. Não, ele vai agora conversar com o anjo de alguma forma, para ver se conseguia convencer o anjo que ele, Gideão, não era capaz.
E ele vai justamente dizer: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Então ele está olhando para a condição dele, ele está olhando para ele mesmo. É como se ele tivesse posto diante dos seus olhos um espelho, e agora ele está se refletindo através do espelho, e se refletindo através do espelho, ele está dizendo para ele mesmo: você não está vendo que eu não tenho a mínima condição? Você não está vendo que eu não tenho a mínima possibilidade de livrar Israel das mãos dos medianitas? É como se ele estivesse tendo uma conversa com ele mesmo, sendo que ele, sem perceber, estava meio que tentando convencer o anjo que era um erro Deus o ter lhe chamado para que ele, Gideão, libertasse Israel da mão opressora. Para você entender que é importante você saber sobre isso, e você vai ver um pouco mais daqui a pouco. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Então ele agora olha para ele, depois olha para dentro da casa dele, para a família dele, e ele diz: ah, Senhor, eu acho que o Senhor está errado. O Senhor deveria procurar alguém em que esse alguém fosse realmente capaz de fazer com que Israel se livrasse das mãos dos medianitas. Ah, e tem mais, hein? Eu quero que o Senhor entenda em que a minha família, que é a família de Manassés, é a mais pobre de todas. É a mais marré. Não tem uma outra mais pobre do que a minha família. Nós somos pobres, não temos onde cair vivo, que morto cai em qualquer lugar. É o que ele estava tentando passar para o anjo do Senhor, que o tinha chamado para libertar Israel das mãos dos medianitas. Olha que coisa absurda, mas é o que ele está dizendo. Ele está falando para o anjo, e o anjo lhe está ali ouvindo. Preste bem atenção. Veja que de princípio é como que se ele estivesse se refletindo no espelho, olhando para ele mesmo através do espelho da vida, se refletindo através dele, e ele mesmo está dizendo para ele mesmo: eu libertar Israel das mãos dos medianitas? Você não está vendo que isso não tem condição? Você não está vendo que isso não tem possibilidade? Não, anjo, o senhor está errado. Eu acho que o senhor deveria procurar outro, porque eu mesmo, não tenho a mínima possibilidade, não tenho a mínima condição. Agora ele vai mais longe. Ele agora olha para dentro da família dele, e ele está dizendo também para o anjo: anjo, eu acho que o senhor está errado, viu, anjo? Porque se o senhor não sabe, se o senhor ainda não sabe, eu vou lhe dizer: eu pertenço à família de Manassés, e a família de Manassés é a mais pobre de todas. Sabe aquela família marré? Sabe aquela família que não tem de onde cair vivo, porque morto cai até numa poça de lama? Pronto, essa é a minha família. Eu acho que o senhor está errado. Eu acho que o senhor deveria repensar, pensar, porque o senhor, eu acredito que o senhor errou de endereço, viu? É o que ele está dizendo aqui em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 15. E ele lhe disse, ele quem? Gideão. E Gideão está falando com quem? Com o anjo: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora ele olha para o fundo do coração, lá para dentro mesmo. Ele já tinha dito que não teria como livrar Israel. Agora ele diz que a família dele é a mais pobre de toda Israel. Agora ele olha para ele mesmo e diz: e eu sou o menor, eu sou o insignificante, eu sou o pequenino, eu sou o ninguém. Quer dizer, eu acho que o senhor realmente errou mesmo. O senhor realmente errou. O senhor, olha, eu acredito que o senhor deveria procurar outra pessoa, porque pode ter certeza disso, eu não tenho a mínima condição, eu não tenho a mínima possibilidade de libertar Israel das mãos opressoras dos seus inimigos. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar um homem como esse, que logo depois nós sabemos muito bem o que vai acontecer, em que ele vai ser um dos que Deus vai usar para libertar Israel das mãos dos medianitas? Quando nós falamos sobre Gideão,
é como se ele fosse alguém superstar, como se ele não tivesse fraquezas, como se ele não precisasse vencer certas limitações que se encontravam dentro dele. Quando nós falamos o nome Gideão, às vezes nós podemos dizermos até assim: nossa, como eu queria ser como Gideão. Só que preste bem atenção, Gideão, que é o Gideão que nós conhecemos, que venceu os medianitas com somente 300 soldados, na verdade não começou como esse Gideão que nós podemos aplaudir. Porque quando você olha para o que nós acabamos de ler, você talvez diga: Deus me livre de ser como um homem desse. Deus me livre, porque olha só o que ele está dizendo aqui para o anjo. Primeiro ele diz que não tem com que livrar Israel. É como que dissesse: eu não tenho com que resolver esse problema. Segundo, ele diz que ele, Gideão, pertencia a uma família em que em toda Israel era mais pobre, que não se tinha absolutamente nada. E para piorar as coisas, ele ainda vai dizer que ele, Gideão, era o menor dentro da sua casa, era o insignificante, era o que ninguém dava importância. Você olhando para um homem como esse que nós acabamos de ler, a pergunta seria esta: você queria ser este Gideão aqui? Eu tenho certeza que não. Mas será que às vezes nós, infelizmente, não nos encontramos semelhantes a este Gideão? Não o Gideão que está com 300, que parte contra o inimigo e vence a batalha, porque esse daí, glória a Deus por isso, todos nós queremos ser. Mas esse Gideão aqui, que você quando olha para esses versículos, você diz: não pode Deus ter usado um homem como esse, um homem em que ele mesmo não se viu na condição de que o próprio Deus pudesse usá-lo para libertar a Israel. Não pode, mas o bem da verdade é que assim é. Em outras palavras, o que nós podemos vermos aqui nesse homem chamado Gideão são bloqueios. Bloqueios que infelizmente muitos somos de nós cristãos, que se não soubermos trabalhá-los dentro de nós mesmos, nós podemos muito bem impedir o mover de Deus através das nossas vidas. O que nós estamos vendo aqui, nas palavras de Gideão, não são nada mais, nada menos do que bloqueios. E era sobre isso que eu gostaria de falar com você. Quais são os seus bloqueios? O que impede de você acreditar em você mesmo? O que impede de você verdadeiramente acreditar que Deus te fez uno e não errou quando te fez? O que impede de você verdadeiramente vencer o seu pior adversário, que é a sua mente, principalmente quando ela se volta contra você mesmo? Quais são os seus bloqueios? O que são bloqueios? Porque o que nós estamos vendo aqui, este homem chamado Gideão falando, era o que estava dentro dele e o que os olhos dele via. Então ele olhava e dizia para o anjo de forma bem clara: não temos condição. Eu acredito que o senhor deveria procurar outro, porque eu mesmo tenho a mínima possibilidade de livrar Israel das mãos dos inimigos, não tenho a mínima condição. O senhor não está vendo, o senhor está errado. Eu venho de uma família pobre, a quem não tem nada, absolutamente nada. Não procure outro, porque a minha família não tem a mínima condição. O menor da minha casa, o humilhado, o pisado, escurachado, colocado de lado, não, o senhor devia procurar outra pessoa, porque eu mesmo tenho a mínima condição. O que nós estamos vendo aqui, através das palavras deste homem chamado Gideão, são nada mais, nada menos do que bloqueios. A pergunta que eu te faço é: quais são os teus bloqueios? Quais são eles? Do que você tem medo? O que você fica como que paralisado? O que te faz sentir-se paralisado? O que faz te sentir-se neutralizado? Então nós temos que aprendermos sobre isso. Porque não adianta eu chegar para você e dizer assim: gente, vamos ser como Gideão, em que a Bíblia diz que mesmo cansado, não desistiu e perseguiu seus inimigos até o alcançá-los e atravessá-los com a espada. Gente, vamos ser como Gideão. Não vamos aceitar a situação não, pessoal. Vamos malhar trigo no lagar, gente. Vamos lá, pessoal.
Do que me adianta falar sobre os feitos de Gideão, se principalmente não aprendermos sobre o que Gideão precisou fazer dentro dele mesmo, para se tornar esse Gideão, em que o próprio Deus pôde dizê-lo de forma bastante clara: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Vai nessa tua fé, porque eu sou contigo. Porque quando nós lemos essa parte do versículo, nós dizemos para nós mesmos: nossa, eu quero ser um Gideão, e que Deus possa falar comigo: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Vai nessa tua fé, porque eu sou contigo. Nossa, glória a Deus por isso, amém. Mas preste bem atenção, para Deus falar para Gideão: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, a Bíblia diz que Gideão precisou vencer dentro de si esses bloqueios. Não tinha como ele partir contra os seus inimigos se ele não se visse capaz em Deus de vencer a batalha. Não tinha como ele vencer seus adversários se ele não extraísse, se ele não tirasse de dentro da mente dele o que a mente dele dizia que ele era dentro da sua família, dentro da sua casa, o mais pobre, o aquém, o ninguém, o menor dentre todos, o mais insignificante. Você pode ser uma pessoa dotada de dons, você pode ser uma pessoa dotada de habilidades, você pode ter coragem para trabalhar, para arregaçar a manga, você pode ser uma pessoa desenrolada, você pode ser uma pessoa que, nossa, glória a Deus por isso, e todos quando olham para você não entendem por que a coisa não dá certo com você, por que a coisa não progride, por que a coisa não anda, por que a coisa melhora e logo piora e tudo simplesmente vai de água abaixo. E de repente você mesmo começa a entrar em questionamentos, e principalmente se questionar em várias áreas, no casamento, na vida sentimental, na vida profissional, em tantas áreas que muitas vezes você mesmo tende a entrar em conflito com você mesmo. Por isso que nós vamos aprendermos sobre 7 bloqueios que te impedem de crescer. A Bíblia nos mostra que as circunstâncias nos moldam. As circunstâncias é como a mão do olheiro que tem a nos moldar. Lembre-se que nós estamos numa grande olaria. E essa olaria não é só estarmos dentro da igreja, mas dentro da família, ou até mesmo no lugar com quem trabalhamos e aonde trabalhamos, no próprio mundo em si, em que nós somos moldados. Nós podemos sermos moldados de uma forma em que cremos que vamos vencer, ou moldados de uma forma em que não acreditamos que vamos conseguir. A questão é: quais são as mãos que nós estamos permitindo sermos moldados? Preste atenção. A Bíblia ensina que as circunstâncias nos moldam, porém não é o que fizeram conosco, mas o que nós decidimos fazermos com nós mesmos pelo que fizeram conosco. Preste bem atenção. Veja que Gideão está dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor entenda que a minha família é a mais pobre de Manassés, e por nós sermos os mais pobres, com certeza permitiram com que nós nos tornássemos assim. E outra, eu quero que o Senhor entenda também que lá na minha casa eu sou o menor de todos. Veja que ele estava usando as coisas que lhe sobrevia como uma forma de tentar se esconder por detrás de tudo isso, que certamente poderia impedi-lo de se tornar o Gideão que nós conhecemos. É importante que você entenda que mais importante é o que você decide fazer com você mesmo do que o que decidiram fazer com você. Pessoas são como aquele paralítico e que jazeu esperando a oportunidade para tocar nas águas, mas porém por nunca terem quem o ajudasse ou quem o transportasse até as águas para tocar, ele ali permanecia paralítico. Até que um dia Jesus Cristo chegou para ele e lhe perguntou: queres ficar são? Queres ficar curado? Ele poderia de prontidão, porque ele estava ali para ser curado, ele poderia ter dito: sim, eu quero ficar curado.
Porém não foi isso que ele disse. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e disse: mestre, eu não tenho um só parente, eu não tenho ninguém da minha família, eu não tenho um só sequer, que quando o anjo vem, toca nas águas e elas se movimentam, que me carreguem até lá, para que eu possa tocar nas águas e ficar curado. Veja que ele estava usando justamente meios, circunstâncias, situações de pessoas que simplesmente o esqueceram, o abandonaram, o deixaram ali para apodrecer, ou quem sabe, até mesmo desistir de ser curado. É mais importante o que você decide fazer com você mesmo, do que o que decidiram fazer com você. Você precisa colocar isso dentro do seu coração. Pessoas, elas procuram de tudo fazer para te ofender. A ofensa não é tão ruim como o ofensor decide fazer consigo pelo que foi ofendido. Você precisa colocar isso dentro de você, porque senão você vai utilizar isso sem você perceber contra si mesmo. A Bíblia diz que não se pode dar instrução para quem é bloqueado. Primeiramente se desbloqueia para só depois dar instrução. Preste atenção, por favor. Eu me lembro muito bem em que eu ouvi o médico dizendo, eu já falei isso 1000 vezes, mas é um exemplo que eu sempre dou para glorificar a Deus. Eu ouvi da boca do próprio médico: Dona Eunildes, infelizmente o seu filho, ele tem incapacidade de aprendizado. Ele nasceu com 80% de incapacidade de aprendizado. Ele não sabe juntar um C com A. Ele não sabe formar uma palavra e dificilmente ele vai aprender. Eu ouvi isso do médico. Você ouvir isso de um Zé Ninguém, tudo bem, você até passa por cima. Mas de uma pessoa que estudou, de um profissional que sabe o que está falando, as palavras são mais pesadas. Você adota aquilo para si. É como se você assinasse, decretasse a sua sepultura. Então não adianta o quanto você tente ler, você não vai aprender, porque lá na sua mente algo diz para você o seguinte: você não ouviu o médico dizendo? O médico lhe disse que você nunca vai conseguir juntar um ser com A, você nunca vai conseguir juntar uma palavra, você nunca vai conseguir, por mais que eu lesse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu fizesse o que fosse, mas tinha lá latente na minha mente, você não vai conseguir. Você não está vendo que você pode tentar, mas não vai chegar lá? Imagine isso comigo. Pare para pensar. Eu quero que você analise isto. Por que eu estou dizendo isto? Porque dificilmente se tem condição de se ensinar uma pessoa cuja mente ainda se mantém bloqueada. Até que a dona Estefânia, uma professora, que foi Deus que a encaminhou lá para aquele colégio, por Faustino de Albuquerque, lá no Conjunto Ceará, na primeira etapa. E quando a minha mãe se aproximou-se dela para contar a minha história, ela teve compaixão. E ela olhou e disse: Dona Eunildes, eu vou ajudar a senhora e vou ajudar o seu filho, porque por detrás de tudo isso, pode ter certeza, ele vai ser uma pessoa ainda muito usada por Deus. Eu era um rapazinho que ainda estava na primeira série, e já fazia 6 anos que eu estava na primeira série, me lembro como se fosse hoje. Até que então, para a glória de Deus, ela foi trabalhando dentro de mim. Ela não pegou o C com A para me ensinar. Ela não, olha, lê aqui, não. Ela foi trabalhando dentro de mim. Só depois que ela me desbloqueou, é que ela começou a me ensinar. Um C com A é um K. Um SA é um SA. Junta tudo, o que dá? Casa. Pronto, já está aprendendo a ler. E glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. O que eu estou lhe dizendo é: a maioria dos cristãos,
A maioria, 99% dos cristãos não dão certo no casamento, não dão certo na família, não dão certo no trabalho, não dão certo no que trabalham, ou pelo que trabalham, ou com quem trabalham. Não é porque não nasceram para vencer, não é porque não nasceram para dar certo, é por conta de bloqueios que desde a infância, desde a gestação, desde a mocidade, desde a maturidade, isso foi sendo trabalhado dentro da sua mente, e quando você menos percebe, isso vem à tona, te paralisa, te amedronta, te acovarda, te assusta, te apavora, e aí simplesmente, sem você perceber, você joga tudo a perder. Não tem como se ensinar uma pessoa cuja mente ainda está bloqueada, não tem como. Por isso que você vai sempre perceber, tanto a pessoa do Senhor Deus, do Espírito Santo, como a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, sempre vai começar a trabalhar pelo lado de dentro, para só depois começar a trabalhar pelo lado de fora. O grande exemplo disso é Ezequiel capítulo 37. Quando você vai em Ezequiel, capítulo de número 37, o profeta é levado pelo Espírito de Deus a um vale. Esse vale era um vale de ossos secos, e estavam sequíssimos, porque estavam ali há muito tempo. E a Bíblia Sagrada diz então, que o próprio Deus perguntou a este: poderão porventura esses ossos tornar a ter vida? E ele disse: tu sabes, Senhor. E ele disse então o Senhor: então profetiza. Ele profetizou, e a Bíblia diz que tendo ele profetizado, cada osso se juntou ao seu osso. E aí a Bíblia diz que depois que cada osso se juntou ao seu osso, a Bíblia diz que a primeira coisa que veio sobre os ossos foi a pele. Depois vieram-se as veias, depois vieram-se os nervos. E diga glória a Deus por isso. Não, foi totalmente o inverso. A Bíblia diz que primeiro veio os nervos, depois dos nervos os músculos, depois dos músculos as veias, depois das veias veio a pele, e aí por último o Espírito soprou sobre todos, e todos tornaram-se alma vivente. O que é que Deus está tentando nos ensinar? O que Deus está tentando nos ensinar é que Deus trabalha primeiro de tudo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes você quer que tudo mude aqui do lado de fora, você quer que tudo se resolva do lado de fora, mas a pergunta que o meu amigo Espírito Santo faz a você é: como é que está o lado de dentro? Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado: como é que está aí o lado de dentro? Como é que está aí o lado de dentro? Eu já tive pessoas que aqui na igreja oraram, clamaram, pediram: Deus me promove, Deus me promove, Deus me promove. E Deus então abriu a porta e foi promovido no trabalho. Mas esse mesmo depois me procurou dizendo: meu pastor, eu pedi as contas do emprego, eu saí. E eu disse: só pode ter sido uma coisa muito grave, assustadora. E eu disse: mas o que foi que houve? Foi transferido? Foi para outro setor? Foi para onde? Não, eu pedi as contas mesmo. E eu perguntei: mas por que você pediu as contas? Por caridade. Não, porque para falar a verdade lá, olha, só para você ter ideia, né? As pessoas com que antes eu andava, e agora porque eu chefiava, começou a me perseguir. E para falar a verdade, eu não me senti muito bem. Olha, pastor, eu comecei a, me sentir sufocado. Eu comecei a me sentir tão cobrado, né? Por conta do cargo que eu estava exercendo, por conta do momento que eu estava exercendo, né? Que eu pedi as contas. Você sabe o que é interessante? É que depois eu perguntei para essa pessoa por quantos empregos essa pessoa já tinha passado, e pelos empregos que tinha passado, se já tinha passado por situação semelhante. E a pessoa olhou para mim e disse: sim, pastor, com esse já é o terceiro. E eu disse: quer dizer que esse é o terceiro? Quer dizer que nas outras vezes você foi promovido e pediu as contas do mesmo jeito? Sim,
pedi as contas do mesmo jeito. E eu olhei para a pessoa aqui da igreja, olhei para a pessoa e disse: olha, ou você se desbloqueia, ou você muda essa forma que você tende a agir consigo próprio, dentro de si mesmo, ou Deus vai viver a vida te abençoando e você desperdiçando, Deus te abençoando e você desperdiçando, Deus querendo abrir a porta, alargar a fronteira, você até adentra pelas portas, mas quando chega lá, por conta do que aconteceu no teu passado, por conta de situações adversas que conseguiram determinar em você um sentimento de medo, um sentimento de pavor, e aí você se depara mais uma vez com aquela mesma situação, só que em meses diferentes, anos diferentes, locais diferentes, mas a área é a mesma, e sempre você volta a cometer o mesmo erro. O que eu estou aqui para lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus: ei, me escute em nome de Jesus, você tem tudo para dar certo na sua família, no seu casamento, com seus filhos, com suas filhas, no trabalho, em qualquer área que seja ela qual for, mas talvez o que você não está ainda é percebendo que mais importante é como você se encontra do lado de dentro do que mesmo do lado de fora. Não tem como você ensinar uma pessoa que é bloqueada. Por isso que Deus primeiro trabalha do lado de dentro, para depois começar então a trabalhar do lado de fora. A Bíblia diz que o que nos impede de superar as dificuldades não é o não querer. Se eu perguntar a você, você quer vencer nessa área sentimental? Você vai dizer: sim, eu quero. E Deus sabe que você quer. Você quer vencer nessa área profissional? Sim, eu quero. E Deus sabe que você quer. Você quer realmente vencer nessa área no casamento? Sim, claro que eu quero. E Deus sabe que você quer. Você quer sim realmente vencer ali no ambiente familiar? E você diz: sim, é claro que eu quero. Deus sabe que você quer. Deus sabe do desejo do teu coração. De tudo isso Deus sabe. A questão aqui, o problema não está no seu querer. Porque querer você até quer. Louvado seja Deus por isso. E é bom que você realmente queira. É ótimo que realmente você queira. O que nos impede de superar as dificuldades não é o querer, e sim bloqueios, que ao longo da nossa caminhada vamos travando. Bloqueios que ao longo da minha, da tua, da nossa caminhada nós vamos travando. Talvez você deixou de ser carinhoso com o seu marido, por conta de que, por tanto você ser carinhosa com ele, e ele não retornar o carinho, você travou. Você simplesmente travou. Você simplesmente decidiu travar, puxar o freio de mão. Menino, sabe de uma coisa? Eu vivo sendo carinhosa, abraço, beijo, eu até procuro ajeitar a gola da camisa, não ouço um obrigado, não há olha, gostei, na verdade é só reclamação. Menino, sabe de uma coisa? Ó, não vou mais com esse negócio não, pronto, e acabou-se. E talvez nessa área você, sem perceber, você se bloqueou. E o pior, você sabe o que é que você se sente mal por estar assim como você está hoje. Você não é exatamente assim. Você não é uma pessoa que não seja carinhosa ou carinhoso. Não, você não é essa pessoa. Você é uma pessoa carinhosa. Só que por você nesta área ter se bloqueado, você sem perceber está fazendo muito mais mal a você mesmo. Porque você está afligindo a natureza pela qual você tem dentro de você, que é ser uma pessoa carinhosa. Como ser uma pessoa gentil. Você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa que sempre acreditou nas pessoas, sempre confiou nas pessoas, mas você já ter passado por tantas situações, por tantas circunstâncias, hoje fica difícil até de você acreditar em você mesmo, de você crer até em si próprio. Você vai criando bloqueios, levantando bloqueios, que sem você perceber, isso vai lhe destruindo, isso vai lhe aniquilando. Gideão está dizendo: mas com que livrarei Israel? Você não está vendo que eu não tenho a mínima condição de fazer isso?
Gideão está dizendo: se o senhor não sabe, a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu acho que o senhor esqueceu, acho que o senhor ainda não sabe disso. Gideão está dizendo: tem mais, para engrossar o caldo, eu sou o menor da minha casa, eu sou o insignificante, eu sou o sem importância, eu sou o que ninguém percebe, eu sou o que ninguém sente falta. Você sabia que pessoas que são levadas ao suicídio, na maioria das vezes elas são levadas a acreditar que elas não fazem falta? Você sabia disso? Você sabia que pessoas que são levadas ao suicídio, na maioria das vezes elas são levadas a acreditar que elas não fazem falta? Só que infelizmente o inimigo não mostra o outro lado da moeda. O inimigo não mostra para essas pessoas que a questão não é o não fazer falta. A questão é o que isso vai causar. É a porta que vai se abrir naquela família, que pode se tornar até de forma hereditária. Que é tudo que o inimigo quer, é abrir portas hereditárias dentro da família. Ele só precisa do primeiro para ver se consegue o segundo. Ele só precisa do primeiro que tenha se a viciar nas drogas para ver se consegue alcançar o segundo na família. Ele só precisa alcançar o primeiro que trai a esposa ou que trai o marido para ver se consegue lá com o segundo, com o terceiro ou com o quarto da família, para que ele possa ir trabalhando de forma hereditária. Ele só precisa em que o primeiro seja bruto, ignorante, tanto para com a esposa ou a esposa para com o marido, para ver se ele consegue de forma hereditária alcançar o segundo dentro da família. Ele só precisa disso. Por isso que é importante que você entenda, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa adentrar dentro de você mesmo e acreditar e crer, mas crer de verdade em que Deus, quando escolhe, Ele não erra. Que Deus, quando Ele escolhe, não importa se você é o aquém, não importa se você é o menor da sua casa, não importa se você não tem onde cair vir, porque morto cai até numa poça de lama, nada disso para Deus importa. O que importa é que você se renda ao Espírito Santo. O que importa é que você verdadeiramente entenda que não será você, mas será Deus através de você. Por que vai dar certo? Por que a coisa vai acontecer? Não é porque tem alguém que está certo que você vai conseguir, não é porque tem quem venha te aplaudir, não é porque tenha quem venha te festejar, não é porque tenha quem esteja torcendo no teu sucesso, porque se você continuar depois da leitura, você vai perceber que até os seus, os da sua própria casa, quando Gideão cumpriu um propósito diante de Deus, que foi sacrificar o boi no altar, quando Gideão decidiu colocar por terra o altar de Baal que estava em meio a Israel, todos se levantaram contra ele. Você quer vencer? Você quer vencer? Então vença os seus bloqueios. Comece em nome de Jesus a vencer um por um. Comece verdadeiramente a vencer um por um. Um por um. Qual é o seu bloqueio? O que você sabe, não precisa eu lhe dizer nem apontar. Quais são os seus bloqueios? O que tem a fazer você sentir-se restringido? O que tem que fazer você sentir-se acuado? O que quando acontece é a mesma coisa que se lhe derrubasse de um cavalo. A Bíblia diz que todo bloqueio tem um começo. Diga para o irmão que está do teu lado: você não nasceu bloqueado. Você não nasceu. Você não nasceu com bloqueios. 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 A Bíblia diz que todo bloqueio tem um começo,
que vem ser desenvolvido de forma emocional, acarretando o medo, complexo de inferioridade e não aceitação de si mesmo. Veja que se você ler de novo o versículo que eu acabei de ler, de Gideão falando para Deus, de Gideão falando para o anjo de Deus, você vai ver essas três coisas dentro. Então é importante você entender que nem eu, nem você, nenhum de nós nascemos com bloqueios. Eu não nasci com bloqueios. Basta você entender em que você, para poder aprender a andar, você teve que também aprender a... Vamos ver se você tem a resposta. Basta você ver que para você aprender a andar, você também teve que aprender a cair. Foi ou não foi? Foi. Você, para poder aprender a andar, você também teve que aprender a cair. Assim é o natural de toda e qualquer criança quando está começando a desenvolver-se, quando está começando a querer aprender a andar, tem que aprender a cair. Só que é nessas quedas aí que o que vai acontecendo, você vai criando forças para se reerguer, criando forças para se levantar. Porque se não fosse assim, até hoje nós não estávamos andando com as nossas próprias pernas. O que é mais interessante, você sabe o que é que você, quando criança, e você viu isso nos seus filhos, você está vendo talvez hoje nos seus netos, eles não têm medo de nada. Se você deixar uma tomada ao alcance deles, eles vão lá e colocam a mão, colocam o dedo. Se você colocá-los em cima de uma mesa, eles descem, porque eles não têm ideia da queda que vão receber. Você vê que eles não têm bloqueios. Só que nós vamos colocando bloqueios por conta do cuidado excessivo, porque não queremos que eles se machuquem. Então nós começamos a criar medos dentro deles. E esses medos que sem percebermos nós vamos criando dentro deles, vão se tornando em bloqueios dentro deles. E agora eles estão amedrontados, estão acovardados, agora eles estão assustados, apavorados. Isso vai se desenvolvendo até chegar à maturidade, ou quem sabe até chegar à idade que nós estamos. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Eu estou falando de um homem chamado Gideão, que já tinha para mais de 20 anos de idade. E que ele abre a sua boca e vai colocar para fora o que está dentro dele. Quais são os teus bloqueios? Os teus bloqueios são de estado emocional, é isso? Você é uma pessoa emocionalmente ferida? É isso? Ah, pastor, para falar a verdade, eu acarreto dentro de mim cicatrizes e feridas não cicatrizadas. Olhe para cá, preste atenção. O seu bloqueio é de estado emocional? Quem foi que te feriu o suficiente para que até hoje você não conseguisse ficar cicatrizado? Quem foi que conseguiu ter acesso ao lado de dentro, que criou uma bagunça dentro de você? Quem foi que conseguiu lhe desestruturar emocionalmente falando? Quem foi? A questão não é quem foi, não é o que fizeram. Porque eu tenho certeza que se você me disser, eu tenho certeza que dias já passaram, já se tornou-se passado. O problema é que ainda você está vivendo isso como se fosse no presente. Como se fosse no presente. Como se fosse o agora, como se fosse o hoje. Isso está sendo trabalhado na sua mente diuturnamente. Veja que você, quando se lembra daquela palavra de ofensa, que adentrou o seu coração, que penetrou na sua alma, que ainda hoje você fica apavorada, você fica assustada, você fica com os nervos à flor da pele, você também do mesmo jeito. Talvez você adotou aquele pensamento: jamais eu vou criar os meus filhos como eu fui criado pelos meus pais. Você acarreta dentro de você esse sofrimento, você acarreta dentro de você esse trauma, você acarreta dentro de você esse bloqueio. Eu não estou dizendo aqui e nem estou condenando A ou B ou C ou D ou F ou G ou H, não é nada disso. A questão aqui é: o seu bloqueio é de estado emocional?
é de estado emocional? O seu bloqueio é em relação ao medo? Você é uma pessoa em que você não gosta de sentir medo. Você não gosta de sentir-se com medo. Você não gosta. Eu tenho um amigo meu que é lá de Fortaleza. E para você ter uma ideia, ele viajava de um estado para o outro. Quando não ia de ônibus, ele ia de carro. Mas propriamente falando, ele quase nem ia dirigindo, porque ele também tinha muito medo de que na estrada acontecesse alguma coisa. Na mente dele sempre iria acontecer alguma coisa. Financeiramente falando, sim, ele tem condição de ir de avião e voltar de avião. Mas só em que ele se lembrar que ele poderia morrer, porque o avião em que ele estaria poderia cair, então ele já começava a se tremer todo, apavorado, assustado. Veja que não lhe faltava condição financeira, condição ele tinha, mas o medo o impedia com que ele usufruísse daquilo que era seu por direito. Até que um certo dia, para a glória de Deus, eu fui começando a trabalhar nele em relação a isto. Nós fazíamos reuniões nas terças-feiras, e então eu comecei a trabalhar isso no coração dele. Hoje difícil é conseguir ele ficar em casa. Veja que ele não percebeu, ele ainda não tinha percebido em que ele era capaz sim de vencer aquele próprio medo, mas ele tinha um bloqueio. E o bloqueio foi criado justamente quando ele não tinha medo. Ele disse, eu não tinha medo, pastor. Eu disse, então, como foi que aconteceu? Ele disse, teve um certo dia que todos nós estávamos dentro da aeronave e estávamos muito bem, obrigado, eu já tinha colocado o cinto, e quando de repente o avião começou a sair, ele ia decolar, e de repente ele avisou, gente, nós vamos ter que retornar, porque estamos com um sério problema no avião. Pastor, a partir daquele dia, para mim, qualquer avião que eu adentrasse, para mim, também iria acontecer alguma coisa. Veja que ele criou um bloqueio. Ele passou a ter medo, mas um medo tamanho que começou a determinar nele atitudes e comportamentos. Ele começou então a acreditar que sempre alguma coisa de ruim ia acontecer com ele. Alguma coisa de ruim vai me acontecer. Alguma coisa de ruim vai me acontecer. Alguma coisa de ruim vai me acontecer. E ele começou a acreditar nisso, como se realmente alguma coisa de ruim lhe fosse acontecer, porque ele ficava no estado de nervo que você não tem ideia. Ele ficava no estado de nervo que ele se tremia todo, mais do que vara verde. Impressionante como o medo, e justamente criado por um bloqueio, tem a capacidade de determinar em você comportamentos e ações e reações. Ele estava nessa condição, mas louvado seja o nome do Senhor, que ele venceu este medo, ele superou este medo. Complexo de inferioridade, eu sou o menor da minha casa, eu sou ninguém, eu sou a quem, eu não sou nada. É isso? É esse o seu complexo? De você acreditar que todos os da tua casa são mais inteligentes do que você? Mais altos, mais baixos, ou mais forte, ou mais magro, mais bonito, ou seja como for? É isso? Quer dizer então que você, quando olha para dentro da sua casa, todos são os perfeitos e você não? Sabe o que é interessante? É que às vezes esses tipos de bloqueios, infelizmente, pode se dar-se início, às vezes até pelo tratamento dos próprios pais. Por isso que um pai ou uma mãe nunca pode tratar seus filhos com indiferença. Se você tiver 500 filhos, trate-os por igual, porque se você tratar um melhor do que os demais, pode ter certeza que você vai estar gerando um problema que você não tem ideia dentro de casa. Se você coloca um no colo, coloque o outro também. Se você abraça um, abrace o outro também. Porque senão você vai criar rivalidade entre os seus próprios filhos, e eles vão jogar na sua cara, e você vai tentar se defender, porque nem você mais percebe.
Ah, mas é porque a senhora cuida mais dela do que de mim. Ah, porque o senhor cuida mais dele do que de mim. Claro, tudo bem, eu sei que aquele que nos dá mais trabalho precisa mais da nossa atenção, precisa com que nós abracemos mais, com que nós amemos mais. Nós pais sabemos disso, mas eles não sabem fazer esse diferencial. Eles não sabem fazer esse diferencial. Eles não sabem fazer esse diferencial. Na mente deles, você gosta mais desse do que daquele. Você trata melhor aquele do que aquele outro. Isso vai gerando dentro deles um bloqueio de inferioridade. Não porque a senhora sempre deu o melhor para ela, o senhor sempre deu o melhor para ele, para mim sempre foi depois com que ele já tinha recebido, o presente de aniversário é melhor para ele, o presente de aniversário é melhor para ela, para mim qualquer coisa, eu já estou acostumado já. Você não sabe o problema que você está gerando dentro da sua casa, dentro da sua família. É como netos, que você às vezes sem perceber também, sem perceber, você vai tratando com um certo diferencial, com uma certa diferença. Eu já tive, para encerrar, eu já tive de sair às pressas, Deus sabe, é verdade, no Dia das Mães, no ano passado, no Dia das Mães no ano passado, no Dia das Mães no ano passado, eu estava em casa, estava eu, Davi, Samuel e Josué, e eu estava ainda para ajeitar o almoço para nós três, no dia de domingo, Dia das Mães, para nós quatro, quer dizer, quando o celular tocou, e quando o celular tocou, eu vi que era um membro da igreja, e eu atendi. Opa, dê as ordens. Pastor, por favor, dá para o senhor orar aqui pela minha esposa, tal e tal, porque pastor, ela simplesmente do nada caiu. E eu disse, era em vídeo a ligação, disse, coloca para mim ver. Quando eu vi, eu sabia que era um demônio. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ir. E eu saí de casa, deixei os meninos e fomos bater lá. Eu disse, só vocês aguardem aí, quando chegar eu faço o almoço da gente. Isso já era quase meio-dia. Quando lá eu cheguei, orei, expulsei o demônio, a pessoa voltou em si, glória a Deus por isso, e ela então foi me contar o que é que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido? É que ela tinha saído, mais o esposo, mais a filha e o filho para ir para a casa da sogra. Só que lá a sogra tem os seus netinhos prediletos. E quando lá esses chegaram, a sogra, que no caso a avó, não deu nem sequer um tipo de atenção. Quando foi na hora de dar presentes para as crianças, que ela sempre gosta no Dia das Mães presentear, ela deu um bonequinho para um, bonequinho para outro. E quando foi dar para os outros netos, foram bonecas. Na mesma hora que ela viu aquilo, ela rangeu os dentes. Foi na hora que o demônio entrou. Ela simplesmente olhou para ele e disse assim, não fico mais aqui, vamos embora. Disse, mas rapaz, que é isso? Vamos embora, eu já lhe falei que ela trata com diferença. Eu não fico mais aqui. Disse, rapaz, vamos, a gente nem almoçou. Se você quer ficar, você fica. Eu não fico. E resumindo, ambos entraram no carro e dá para você imaginar o inferno que foi dentro desse carro. Por um lado, ele queria defender a mãe. Por outro, ela ficava com mais ódio ainda, porque via o seu esposo defender a sua sogra, que no caso era a mãe dele. E se tem uma coisa que você quer ver destruir casamentos, é você discutir principalmente nessas áreas. Primeiro, a tua esposa quer que você a defenda. Segundo, o seu marido quer que você a defenda. Em resumo, para nós encerrarmos, para nós orarmos aqui, depois que eu fui conversar, ela colocou para fora o tamanho do bloqueio que ela tinha, de dizer sempre a mesma coisa. Ela disse 1000 vezes, só porque os meus filhos é pobre? Só porque os meus filhos não têm nada? Só porque a gente dentro da casa, da família, nós somos os que somos os mais simples? Quer dizer que ela tem que tratar a gente assim? Não, mas nós somos gente. Mas isso eu fiquei até 3 horas da tarde.
até 3 horas da tarde. Cheguei em casa que eu fui e acabei fazendo miojo para todo mundo. Vamos almoçar. Trabalhamos nessa área. Louvado seja Deus que vencemos. Que Deus possa, em nome de Jesus, esse mês, trabalhar em áreas da nossa vida, para entendermos que mais difícil não é vencermos as lutas que estamos travando. Mais difícil é vencermos o que está nos impedindo de acreditarmos que podemos vencer. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Diga, eu vou vencer em nome de Jesus. Diga, eu vou vencer em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Eu convido você, em nome do Senhor Jesus, a postar esta mensagem no seu grupo da família, para os seus amigos. Quanto mais você puder, em nome do Senhor Jesus, compartilhe. Porque olha, Deus vai falar muito a muitas pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.